Depois que a massa estiver sovada e você tenha colocado o seu tono educativo Teles num lugar que seja confortável para você, sua altura, seu corpo, você vai colocar a massa sobre o tono. Você não precisa jogar a massa, você vai colocar ela e escorregar ela de forma que ela comece o processo de aderência ao prato do torno. Seu torno pode ser de madeira, o prato do seu torno pode ser de madeira, como é o meu, pode ser de acrílico ou de PS, tá? Nós temos esses três e seguimos testando. Eu vou colocar o meu torno no 110, porque o meu torno é 110. 110 é a voltagem da minha região, nada tem a ver com a força do torno, tá? Eu coloquei a minha tomada, na minha tomada 110, que é a voltagem da minha região. E agora eu vou começar a fixar o torno, a argila no torno. Tô com água aqui. Claro que eu estou exercendo força sobre o torno para fixar, já fixou, não vai voar. Agora vamos começar a centrar, tá? Centrar não é um processo fácil, requer treino, requer prática, aulas com professores presenciais ou online, tá bom? Não é um processo simples. Para você centrar a massa no torno educativo Teles, eu estou em pé, você faça como você preferir, eu gosto de tornear em pé, por causa das minhas costas e porque eu trabalho o dia todo sentada. Então eu apoio o meu cotovelo no meu corpo, não faço assim, tá? Eu apoio e vou fazendo a centralização. Eu torneio no sentido horário, foi assim que eu aprendi. Com a minha mão direita eu empurro a massa para o centro e com a mão esquerda eu contenho a massa. Com esse dedo de cima eu contenho a massa para ela não subir, tá? E deixo ela deslizar na minha mão, não precisa de muita água. Aliás, quanto menos água, melhor para o processo. É só necessário que ele deslize na sua mão, nada mais do que isso. Essa massa, ela tá um pouquinho dura, então requer um pouquinho mais de trabalho na centralização e na preparação. Eu coloquei a minha perna esquerda para frente para me dar apoio. E note que eu escolhi colocar o meu torno lado a lado com uma fronteira, que no caso é minha máquina de lavar, porque eu torneio na minha lavanderia, para eu ter mais firmeza na hora de centrar, sobretudo, de subir e descer a massa, sobretudo porque eu tô com uma argila mais dura, tá? Mais dura do que o comum. Normalmente eu uso normalmente ela tá mais macia, tá? Eu uso sempre a mesma massa. Mas ela, em geral, tá mais macia. Essa tá um pouquinho mais dura. Uma vez centrada a massa, eu vou abrir a massa. Tem muitas formas de abrir. Eu aprendi a abrir furando o centro. Ponha pouca água, tá? Veja que eu estou pingando água, até pus um pouquinho mais do que devia. Não é necessário mais água. Compacte o fundo ao abrir a massa. Mais uma vez, eu sempre reitero, isso aqui não é uma aula de torno, mas é uma demonstração de como usar o torno educativo Teles, tá? Conheça a técnica que você prefere, faça as suas aulas, mas essa aqui é a forma que eu tenho feito, aprendido para usar o torno educativo Teles.
Depois que você abriu sua massa e você quer verificar se o fundo está adequado, 0,8 é um fundo adequado para a maioria das peças. Você coloca a sua agulha, ele está um pouquinho maior, tá? Então eu vou continuar compactando o fundo. Veja que ele está um pouquinho maior do que 0,8, que é um valor aproximado. Então eu ligo de novo a minha velocidade e sigo compactando, tá? Compactando para que ele chegue num tamanho normal, numa espessura boa e sem muita água. Muita água ele vai dificultar na secagem e aumenta as chances de rachar. Não é necessário pôr muita água, é suficiente colocar água para que a sua mão deslize sobre a peça, tá? E eu tô aqui compactando um pouco mais o fundo. Uma vez compactado o fundo, eu vou secar com uma esponjinha, tem todo tipo de esponja. Essa aqui é uma de cozinha mesmo, que eu cortei ao meio, tá? Porque eu não preciso de uma inteira. E agora eu vou começar a subir as minhas paredes. Antes, porém, eu vou dar uma fechada na boca e vou subir as paredes. Existem muitas formas de você subir a parede. Eu vou tentar uma que eu aprendi este final de semana com o Felipe. Eu vou fazer com estes dedos uma barriga para fora e vou subir com o gancho a parede da peça. Não foi exatamente, mas eu vou seguir tentando. Eu vou tentar subir a parede com uma dica que eu aprendi do Felipe. Eu vou empurrar a base da minha peça para fazer uma barriga aqui embaixo e com o gancho subir. Então, este gancho sobe a barriga e esta mão acompanha a subida. Então, vamos lá, fiz a barriga. A minha mão esquerda está empurrando a peça para dentro. A minha mão direita acompanha essa subida. Legal, gente, funcionou bacana. Vou arrumar aqui, a minha boca vai ficando um pouquinho torta às vezes, então eu arrumo aqui. Sempre tira a mão devagar do torno, para a peça não entortar. Essa peça é a primeira peça de 3 que eu vou subir. E eu vou emendar uma na outra. E eu quero que esta parte fique mais abaulada. Então eu vou usar uma ferramenta para deixá-la mais abaulada, mais bojuda, sem afinar muito as paredes, porque ela é a base da minha peça. Acho que tem uma bolha aqui, então eu vou verificar, tem. Vou mostrar para vocês. Olha a bolhona que tem aqui. Eu vou estourar ela. E agora eu vou deixar o torno rodar de novo até essa bolha fechar. Até a gente preencher de massa essa bolha, tá? Sove bem a massa para não passar por isso, mas pode acontecer. Então a gente fica bem ligado. A minha base para a minha peça de 3 gomos tá praticamente pronta. Eu vou aqui passar o cartão para tirar um pouquinho do excesso da base. A minha base ainda é um pouquinho grossa, não tá tão perfeita a minha subida, mas a gente vai arrumando, tá? Eu diminuí a velocidade do torno. Deu uma tortada na boca, eu vou colocar a boca de volta no lugar. Por conta daquela minha bolha que eu tinha e eu tirei, eu dei uma entortada na peça. Mas vou seguir aqui arrumando. E vou trabalhar mais um pouquinho no abaulamento da minha peça, porque eu quero que embaixo ela seja mais bojuda. Para isso eu tô usando uma ferramenta, tá? Mais redondinha. Esse é o feijão, mas você pode usar outra ferramenta ainda mais abaulada, tá? Mas para a espessura, para o abaulamento que eu quero,
tá ok. Vou ter que dar uma olhadinha nessa boca. Eu vou agora medir a peça de fora a fora. Ela tem 18 centímetros. A segunda peça que vem sobre ela vai ter 17 centímetros e meio, para eu então poder fazer a ranhura. A altura dela até o momento é de 10 centímetros, nada muito impressionante, mas vamos devagar, né? Mas na empolgação eu cometi um erro. Eu não coloquei o prato de madeira sobre o prato do torno. Então, eu vou ter que passar o fio e colocar no MDF. Mas antes disso, eu vou passar um secadorzinho pra melhorar, porque eu tenho medo de amassar a peça, já que eu não sou tão experiente para retirar a peça sem usar o MDF. Porque eu tornei a peça direto no prato do torno. Vamos ver. Agora eu vou secar a peça um pouquinho com o secador antes de passar o fio. E eu também tive que fazer um ajuste aqui, porque existia uma enorme bolha na minha peça, vocês vão ver aqui. Então eu tive que dar uma gambiarra aqui, arrumar. Enfim, é o processo, né? Vamos ver se eu não perco essa peça. Vou passar o secador, porque eu esqueci de botar o MDF, o prato de MDF, sobre o prato do disco. E agora eu tenho que tirar. Como eu não sei tirar, eu vou dar uma secada. Agora eu vou tirar a peça do prato do torno e eu esqueci de colocar uma peça, um prato embaixo, então eu vou ter que passar um fio e tirar a peça do torno. Eu vou, inclusive, dei uma secadinha com pano, com secador. Veja que eu não tô com muito sucesso, mas pronto, ela veio, não tá exatamente no meio, mas beleza, é o que tem pra hoje. E agora eu vou colocar o pano aqui em cima e mais um MDF pra tornear a segunda parte dessa peça. Agora eu vou colocar outro prato pra tornear. E eu uso esse pano, essa manta, esse tecido, pra poder fixar o prato de madeira, o MDF revestido, não é qualquer MDF, muito menos aquele de artesanato. E também não precisa ser madeira naval, que é caro pra mim. Ele é revestido, ele tem um tratamento pra suportar água. E agora nós vamos colocar a segunda parte do nosso vaso. Que eu espero ser de três pedaços, tá? A primeira parte eu não fui muito exitosa, cometi alguns erros, mas vamos ver como é que vai sair, tá bom? Esse aqui não vai ter fundo, eu vou subir como se fosse um anel, porque ele não vai ter fundo. Vamos ver. Esse aqui vai ter 1,5 kg. O anterior tinha uns 650. Vamos lá, colocar sobre o torno, não é necessário força. Aí você escorrega a argila para vedar ela. Faz uma certa pressão e vamos começar o processo de centralização da segunda parte desse vaso, que eu tô fazendo por emendas, porque assim eu posso utilizar o torno educativo Teles para fazer vasos mais altos, mas sem tornear o peso total sobre o torno, porque o torno aguenta a força sobre o eixo por um tempo para a centralização, mas não uma peça enorme. Vamos ver como funciona.
Agora eu vou centrar mais uma peça. Vou mais uma vez colocar o meu corpo contra o torno, fechando ele. Ele não escorrega, tá? Mas eu sinto mais segurança de fazer isso quando eu tô torneando em pé. O processo de centrar a peça não é fácil. Aqui, perdi o eixo, vou ter que começar outra vez. Enquanto eu tava fazendo a segunda parte, a minha argila descolou do prato e eu virei o prato e comecei de novo, tá? Colei ela de novo e continuo aqui no processo de centrar. Acontece, né? Quem nunca, ao tornear, descolou a peça do prato de madeira. Eu só virei o prato, coloquei a peça de novo, vedei e comecei o processo de centralização. Apoiando o meu corpo sob o torno e apoiando ele aqui nesse limite para ele não dançar. Mas por conta do peso dele, ele não balança. Apenas eu me sinto mais confortável quando eu torneio de pé ou em pé, fazendo assim. Eu agora já centrei a segunda parte da minha peça, vou começar o processo de abertura da massa agora, tá? Ela não pode ter mais que 17 centímetros e 6. E esta peça não tem fundo, então eu posso ir até lá embaixo e tirar o fundo dela, porque ela é o anel do meio, já que eu vou fazer 3 anéis, tá? Então, nada de compactar o fundo, porque nós vamos furar o fundo dela, tá? Nós vamos furar o fundo dela para emendar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês com ela furada. Eu vou efetivamente furar o meio, deixar um degrauzinho, porque depois com esse degrauzinho que sobra nesse fundo, você faz a emenda, tá? Então deixa sobrar um degrauzinho. Eu vou mostrar uma foto pra vocês antes de continuar. Ou aqui mesmo no vídeo. Veja que eu deixei um degrauzinho e o fundo falso, tá? O fundo tá aberto, porque ele é o anel do meio do meu vaso. E agora eu vou subir a parede. Eu vou subir uma parede reta com 17 centímetros e 6, porque precisa ser um pouquinho menor que a base de baixo. Agora que eu já rasguei o meu fundo, deixei a peça sem fundo, fiz um degrauzinho para ajudar na hora da emenda, eu vou abrir a minha peça e agora eu vou subir, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade do meu torno e vou sempre deixar o torno dar mais de uma volta, ou pelo menos uma volta inteira na minha mão. Sempre lembrando que a mão que está do lado de fora, no meu caso é a mão esquerda, porque eu torneio para o lado horário, ela empurra a peça para dentro e o dedo que está dentro da mão direita contém essa massa para ela não cair para dentro, né? Enquanto eu subo usando a alça, que é esse formato aqui. E assim eu vou subindo a parede do meio do meu vaso, tá? Sem deixar calombo aqui embaixo. Uma outra coisa bastante importante de observar é que a peça não fique torta, então para isso você vai sempre fazer esse, acho que chama bico de pato aqui em cima, com esses 2 dedos e esse, tá? Então você faz essa pinça aqui.
E a outra coisa muito importante é que a sua parede da segundo anel tem a mesma espessura da parede da primeira parte do seu vaso. Senão você vai ter uma parede super grossa ou super fina e ela não vai ficar como você quer, tá? Na verdade vai ficar muito pesada, vai ficar disforme o seu vaso, então presta bastante atenção nisso. Vai fechando, que a tendência natural da argila é abrir. Daqui a pouquinho você vai verificar o tamanho. De 17,5. Para garantir que ela fique mais retinha, eu gosto de usar essa ferramenta. Veja que ela é pontudinha embaixo, então eu coloco bem ela rente aqui. E vou subindo ela, veja que ela tá rente ao meu corpo, para eu ter um eixo. Eu vou subindo minha peça, tentando deixar essa parte o mais reta possível. Ainda há espaço para subir, eu sigo subindo. E cuidado para não abrir a peça, porque agora ela deu uma aberturinha, eu vou fechar, porque eu não quero que ela abra, eu quero que ela seja a parte do meio do meu vaso, do meu cone, da minha peça, então ela precisa ser reta, tá? Nada de deixar abrir. Diminui a velocidade e deixa ela na forma cônica. Molha a sua mão e fecha ela, tá? Agora eu tô encerrando a segunda parte da minha peça, que é o anel. Veja que o torno não tá cheio de lama, porque eu não preciso de muita água. Dá até pra tirar. E importante que essa parte aqui da boca tem que ficar chanfradinha pra dentro, porque a primeira peça ficou chanfradinha pra fora. Isso ajuda no encaixe, tá? Chanfradinha pra dentro, chanfradinha pra fora. Não se preocupe tanto com o formato, porque a gente vai melhorar na hora de fazer o acabamento. Agora nós vamos ver o tamanho, tá? Porque não pode passar de 17 e eu acho que passou. Se passou, a gente vai ter que fechar. Nossa, tem lama aqui, hein? Não, não passou não, tá tudo certo. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu prato. Só para não ficar com tanta lama. Como eu passei secador na peça anterior, eu vou passar nessa também, para tentar uniformizar um pouquinho o processo de secagem. E uma coisa importante, aqui no chanfro, é bom fazer algumas ranhuras, porque ajuda na hora da adesão, tá? Eu vou fazer a ranhura aqui com a esponja mesmo, espero que dê certo. E agora eu vou passar o fio. Porque, não, eu vou passar o fio nada, porque eu depois preciso virar essa peça, usando a madeira, em cima da peça de baixo. Então não vamos passar o fio não, vamos só tirar o prato, tá bom? E nós vamos colocar mais um prato para fazer a terceira parte, o terceiro anel desse vaso alto, feito no torno educativo Teles. Gente, olha lá, nós vamos para a terceira parte do nosso... vaso. Essa aqui tem 1,620 kg, 1,600 kg. Eu já coloquei mais um MDF. E agora vamos fazer de novo o mesmo processo de colocar a massa sobre o centro do torno. Não precisa jogar, basta colocar. Se você tiver no torno profissional, você pode jogar. No tete, não, porque é um torno pequeno, né? Feito de tapewear, então se você jogar, você vai quebrar. Olha bem onde é o centro e começa a vedar. Para vedar, como eu já mostrei das outras vezes, vai arrastando a massa, exercendo um pouco de pressão sobre ela em cima, compactando ela aqui para ela ficar num formato agradável. A hora que você achar que tá ok aqui a vedação, você começa o processo de centrar. Lembrando mais uma vez que isso não é uma aula de torno, é uma demonstração
do uso do tono educativo Teles, e dessa vez eu tô tentando fazer uma peça mais alta usando a emenda de 3 diferentes anéis, a base, o anel do meio e a parte de cima. Essa parte aqui não vai ter fundo e ela deverá ser mais afunilada. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Tô aqui pensando como é que eu faço essa parte de cima, pra gente poder emendar no resto. Aqui pensando com os meus botões, eu vou fazer a parte de baixo aberta e vou deixar a parte de cima um pouquinho mais fechada e vamos ver como é que a gente vai fazer essa emenda daqui a pouquinho. Mais velocidade. Estamos começando o processo de vedação e estou aqui colocando a argila, grudando a argila no MDF para então começar a centrar, tá? Ela já grudou, agora vamos começar a centrar. Água o suficiente para a argila deslizar na sua mão. Essa mão eu torneio no sentido horário, essa mão empurra ela para o centro, essa mão contém ela. E o dedão em cima impede que ela simplesmente suba. Tá? A argila tem que fazer o que eu quero que ela faça, ela não pode ter vida própria. Mas às vezes ela é rebelde e ela escapa pelos dedos, mas os oleiros, os ceramistas vão controlando esta argila. É uma demonstração do uso do tono educativo Teles, com uma peça mais alta, onde a gente torneia de 2 em 2 quilos ou um pouquinho menos. Estou fazendo o terceiro anel, vou diminuir um pouquinho a minha velocidade. Vou fazer o processo com mais calma, tá? Não tem por que correr. Essa parte também não tem fundo, então já cortei fundo. Estamos tirando os excessos e vamos subir nossa parede, tá? Sempre empurrando com a mão de fora o sua argila para dentro. E não se preocupa com a modelagem ainda que a gente vai fazer mesmo quando ela estiver toda emendada, tá? Agora o importante é as paredes ficarem na mesma espessura. Como essa aqui é a terceira e última parte do meu vaso, do meu pote, da minha peça, eu vou deixar a parte de baixo um pouquinho mais curta, menor a boca, porque vai ser a boca, e a parte de cima eu vou subir de forma que ela tenha 17,5, já que a parte do meio tem 17,8 e a parte de baixo tem 18 de boca, tá? E assim a gente vai emendando uma na outra. E a parte de cima aqui, lembra que ela tem que ser chanfrada pro lado contrário da peça anterior, para facilitar as emendas. Então, bora subir. Na subida, não precisa encher de água, apenas umidifica e deixa o torno fazer o trabalho de rodar a argila toda na sua mão. E se entortar, faz o bico aqui de pato, ou a pinça, não sei como chama. Essa é a terceira parte do meu vaso, a parte de cima vai ser a boca. Ela tá com 17,5, 17,8 e 18. Vou chanfrar ela pra fora e vou fazer uma ranhura nela. Tô chanfrando ela pra fora porque a parte do meio tá chanfrada pra dentro. Vou fazer uma ranhura para ajudar na colagem. Pode fazer uma ranhura com uma ferramentinha mais agressiva, tá?
e vamos torcer que dê tudo certo. Vou limpar um pouquinho meu prato, usando o cartão. Vamos ver. Agora nós vamos fazer uma parte super importante, que é virar a segunda parte, a parte do meio do vaso, tá? Então vamos lá, 1, 2 e... Pode deixar, pode soltar, por favor. Pode soltar. Pode soltar, tira o braço. Deu certinho. Agora você segura aqui e eu vou passar o fio, tá? Segura, pra passar o fio. Aí, vai lá. Não exerce força, só segura a madeira. Pode puxar a madeira. Yes! Uhul! Depois de colocada a peça, nós vamos fazer ranhura sobre a peça. Ela não ficou exatamente uma em cima da outra, mas é o que a gente tem pra hoje. Então agora eu vou fazer a ranhura para poder fazer a costura. E então secar um pouquinho com o secador e botar a terceira parte do nosso vaso, tá? Aqui a ranhura. Não foi tão precisa a colagem, dava para ser mais em cima, mas acho que ainda dá tempo da gente arrumar. Veja que agora eu tô fazendo aqui colagem por dentro e por fora. Embora eu tenha colocado a peça uma sobre a outra e tenha errado um pouquinho na colagem, tá? Mas vamos tentar arrumar. Veja que tem uma parte aqui em cima grossa. Eu vou cortar essa parte mais grossa porque a gente não precisa dela. A peça precisa ficar centradinha. E ela não ficou super centrada, gente, porque lembra que a parte de baixo eu esqueci, e foi um erro horrendo, de colocar MDF. Eu fiz sobre a peça, direto sobre o prato do torno, então eu tive que fazer uma gambiarra aqui. Então vamos cortar essa parte aqui. Você vai cortando ela, porque a gente não precisa dessa parte aqui, tá? Era uma parte só de sustentação. A gente já tem um vaso grande, apesar dos meus erros. O primeiro erro foi ter feito a base do torno em cima da peça, em cima do prato do torno e não no prato de MDF, o que super atrapalhou. Eu errei também na segunda parte, que foi ao colar a parte de cima na parte de baixo, mas a gente já tem um vaso grande. Agora vamos tentar fechar um pouquinho o vaso, para que a parte de cima e a terceira e última parte do vaso caiba nele, né? Então eu tô aqui tentando afunilar, fechar um pouquinho, porque eu abri demais. Vocês estão vendo que ele tá meio bambo, porque eu errei lá embaixo. Então eu acabei tendo que botar a base meio no olhômetro, ela não tá grudada no prato. E eu tô aqui tentando resolver meu problema. Olha, queridos, o torno vai muito bem, obrigada. A questão é que eu errei na emenda, então ele ficou torto.
Ele é um vaso relativamente alto, eu vou tentar arrumar, mas dessa vez não deu certo não. Mas o torno foi muito bem, obrigada. É isso aí, gente. Depois de uma tentativa frustrada por erro meu, não consegui fazer o vaso com 6 quilos. Não porque o tete não tenha sido valente, aliás, o tete foi muito valente. Eu é que errei, mas eu vou tentar de novo. E estamos aqui limpando o tete, tá? Pra quem tem perguntado pra gente, limpei aqui o prato. Passei uma esponjinha úmida para tirar o excesso de barro. Lembrando que não é preciso tornear com muita água. Aliás, o ideal é que você não use muita água. Porque quando você usa muita água, o perigo de rachar é maior. E aí, vai demorar mais para secar, tá? Você só precisa usar o suficiente de água pro torno escorrer. Ou correr nas suas mãos, tá? A peça correr nas suas mãos. Mas aí, tá limpo já. Esponjinha e só.